Mostrar um carro interessante aqui da minha coleção. Só antes de justificar o motivo da ausência, né? Que já era para ter postado vídeo na semana passada, mas eu estava enrolado no meu serviço, né? Teve um balanço geral na loja onde eu trabalho e eu fui escalado para participar, então não deu para fazer vídeo. Mas retomo as atividades do canal aqui agora com esse Cinca Rally Especial 1965, na cor azul meia-noite. Então vamos contar um pouco da história, né? A Cinca do Brasil se instalou aqui no Brasil É óbvio, essa é a Cinca do Brasil, né? A Cinca se instalou aqui em 5 de maio de 1958, com a intenção de produzir a linha Chambord na região metropolitana de Belo Horizonte, mas por conta de questões de logísticas e tudo mais, acabou não dando muito certo e o escritório de Belo Horizonte acabou sendo desativado e as operações ficaram estabelecidas mesmo em São Bernardo do Campo. Até 1961 a Cinca alugava o galpão do quilômetro 23 da Via Anchieta, e em 61 a Cinca efetivamente comprou aquele galpão e passou a operar lá para valer e fez grandes reformas, tanto em uma delas para poder ajudar no escoamento de água nos primórdios da fábrica lá em 58 e 59. Quando se chovia muito forte naquela região, a fábrica inundava por dentro, né? E aí por isso, juntando o fator da Cinca ter desistido do escritório de Belo Horizonte, ter efetivamente comprado as instalações de São Bernardo do Campo, ela fez as reformas de adequação e conseguiu escoar fez todas as adequações, deixou a fábrica mais com a cara dela, né? Fez uma reforma grande na fachada com o símbolo da andorinha, passou a investir um pouco mais na produção dos modelos aqui e criou um sistema de canalização de água para poder escoar a água e assim evitar as enchentes, né? Que as enchentes inundassem as instalações da fábrica. Mas enfim, começou aqui em 58, né? Mas a produção efetivamente começou lá para março de 59, com a produção do Chambord. Inclusive eu tenho a miniatura de um Chambord 59. Pode ser que semana que vem eu mostre esse carro. Um carro vermelho e bege areia, como da propaganda de lançamento. Enfim, houve o lançamento da linha Chambord com um índice de nacionalização muito baixo de início, né? Muitas peças vindo da França. Tem gente que acha que o ferramental veio todo para cá, que teoricamente o Chambord tinha saído de linha na França e transferiu o ferramental para cá. Mas na verdade isso não aconteceu. O ferramental não veio todo para cá justamente porque a produção na França durou até 61, né? Então entre 59 e 61 o Chambord era produzido simultaneamente tanto na França quanto no Brasil. Pois bem, houve o lançamento do Chambord aqui. Em 1960 veio o Presidence, que era o top de linha, né? E em 1962 houve o lançamento de mais 2 modelos, né? Um Fusquinha bem interessante passando ali. Não gosto muito dessas rodas, né? Eu prefiro mais original, mas tudo bem. Mas enfim, houve o lançamento em 62 da Jangada, que era derivada da Cinca Marly, que era a Station Wagon da linha, né, a perua da linha. E houve o lançamento também do Cinca Rally, que tem gente que às vezes dá uma certa discussão nesse pessoal de grupo de Cinca, porque tem gente que acha que o Rally é baseado no Cinca Bollier francês, mas isso não é verdade, por conta levando-se em conta a questão do acabamento e motorização. O acabamento do Bollier ele era muito espartano, né? Muito mais provável que o nosso Cinca Alvorada se inspirasse no Bollier, pelo fato do Bollier ser bem básico, e fora que ele carregava a mesma motorização do Chambord, né? Enquanto que o Rally ele usava um motor mais forte, com dupla carburação. Em 1962 houve o lançamento da linha, né? Em 63, no mesmo ano de 62 houve o lançamento da famosa linha 3 andorinhas, né? Nos modelos mais antigos você tinha aquele friso que vinha acompanhando reta aqui e contornava aqui embaixo, e aqui na extensão entre esse meio da porta e o começo da porta dianteira você tinha um aplique de acrílico aqui com um desenho de 3 andorinhas douradas aqui, tanto no lado de cá como no lado de lá. E em 63 você passa a ter o 3 síncronos, né, que era o câmbio de 3 marchas sincronizado.
Aí houve o lançamento do Rally, que era a versão esportiva, né? O Rally 1962 e 63 e os primeiros 64 também, eles têm umas entradas de ar circular falsas aqui no capô. O carro é pintado numa cor só e ele tem um acabamento de aço, meio de um aço anodizado, algum trem assim, com a estampa das bandeirinhas, né, das bandeirinhas quadriculadas, esse emblema escrito Rally Especial. E tinha um acabamento no interior com bancos individuais, né? Eu não tenho certeza se os Rally dessa fase tem interior em couro, mas os bancos dianteiros são individuais. Aqui nesse modelo segue a mesma linha também, com um encosto, um descanso de braço aqui rebatível, né, que você podia puxar. O engraçado é que na versão Presidência você puxava esse encosto de braço e vinha um minibar junto, né, com uma tacinha uma garrafinha de uísque e três tacinhas com as andorinhas da Cinca jateadas nela. Se eu não me engano, acho que em 62 o Rally ele mantém as mesmas calotas raiadas dos primeiros Cinca dos Presidência, e em 63 passa a vir com essa calota aqui mesmo, que já acompanha toda a linha desde 1962. Pois bem, em 63 houve o lançamento desse negócio do câmbio de 3 marchas, né? O Rally, e se eu não me engano, acho que o Presidência também, eles anteciparam um negócio que só viria para o resto da linha na versão Tufão. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, que é o avanço do distribuidor. Pra ver se por acaso foca na imagem. Não foca. Que tem um avanço do distribuidor no painel que fica ali do lado do rádio. Como é que funciona isso? Você tinha uma chavinha e dependendo do tipo da altitude que você estivesse, do tipo de gasolina que você estivesse utilizando, se fosse a azul, que era a gasolina aditivada da época, ou a gasolina comum, você podia adiantar ou atrasar o distribuidor de dentro do carro. Uma ideia super interessante. Isso aí já tinha sido adiantado nos Rally e nos Presidência, mas para o resto da linha isso só foi estendido a partir do lançamento da linha Tufão, que já é quando os carros da linha passam a adotar esse estilo de design, né? Essa capota totalmente reta, que só existiu aqui. O friso lateral ele passa a ser nesse desenho, né, como se fosse um triângulo bem esticado, bem comprido, que vai se abrindo conforme ele vai chegando perto da lanterna. Esse estilo de lanterna é diferente, né? E nos outros carros da linha, no Rally convencional, no Chambord, no Chambord mesmo, se eu não me engano, acho que na jangada também, no meio desse friso aqui, ele já vem a segunda pintura do carro, né? Geralmente quando o carro vem em 2 cores. Porque antigamente nos primeiros Cinca eles tinham uma pintura dentro desse rebaixo do rabo de peixe, a mesma cor que está dentro do rebaixo do rabo de peixe. Ele vinha aqui abaixo da linha do friso, aqui você tinha uma segunda cor, e na capota você tinha a mesma cor da linha de cintura para baixo e do rebaixo do rabo de peixe. Quando já entra a linha Tufão, o carro todo daqui da linha de cintura para baixo ele é de uma cor só. Na capota ele é de outra, e o meio do friso vem pintado da mesma cor da capota. E isso obviamente era nos modelos de 2 cores. Uma coisa interessante, a questão do Rally, né? Voltando a falar, era o modelo esportivo da linha. O Rally, quando ele foi lançado, até onde se sabe, ele foi lançado em 62 e 63, durou 62, 63 e 64 com a geração antiga, né? Somente na versão especial. A partir do lançamento da linha Tufão em 64, o Rally se divide em 2 e ele passa a ter essa versão que é especial aqui, e passa a ter um Rally normal mais básico, que basicamente era o mesmo Chambord, só que o mesmo esquema de cores, mesmo padrão de acabamento com banco sem encosto duplo. Esse aqui tem o interior de couro, mas o Chambord ele vinha com o interior de curvinho, mas mantinha alguns elementos desse aqui, por exemplo, o capô com as entradas de ar, que na linha Tufão possa ser de verdade, né? Integradas aqui ao paralama, e um motor também no Rally básico era o mesmo motor do Rally especial, que basicamente era um motor V8 Tufão com 2 carburadores. Quais as diferenças do Rally, outras diferenças do Rally convencional em relação ao Rally especial, que é esse daqui? O Rally especial ele vinha numa cor só,
Ele tinha opção de cores metálicas, que para o Rally convencional, se eu não me engano, não tinha. O Rally especial vinha de série com vidros verdes, que basicamente é a exclusividade só dele e do Presidência, que era o modelo mais top, né, que já vinha com kit Continental atrás e tudo. E voltando a falar, a opção do interior em couro, com essa faixinha acompanhando. Não sei porquê, mas decidiram fazer só do lado esquerdo, né? Quando lançaram esse carro na época, decidiram fazer essa faixinha preta só do lado esquerdo mesmo. Então ele já vinha com esses bancos de couro, com esse desenho, com essa faixinha preta do lado do motorista. Aqui no encosto do passageiro também vem. Essa versão Rally ela durou até o fim da produção, que se eu não me engano foi em 66, né? Posteriormente ele foi sucedido pela esplanada de 3 marchas. E em 65 mesmo, houve a opção do câmbio de 6 marchas com acionamento eletrônico, né? O famoso câmbio 6M. Ele tinha, no caso dessa miniatura não tem, ele é um 3M mesmo, mas ele tinha um controle no painel que você, apertando o botão em cima escrito a opção Cidade e Serra, você ficava com as 3 marchas reduzidas, e na opção Estrada você ficava com as 3 marchas normais. E tinha um motorzinho elétrico, conforme você apertava esse botão, o motorzinho elétrico fazia a troca das marchas reduzidas para as marchas normais. Era um câmbio relativamente problemático, tanto que não durou muito. Ele foi até o... Engraçado que no vídeo do Esplanada eu tinha dito que com a aquisição da Cinca pela Chrysler, eles imediatamente tiraram esse câmbio de produção. Mas há poucos dias atrás eu fiquei sabendo que na verdade a Chrysler ela estendeu um pouco a opção desse câmbio, meio que para acabar o estoque. Então os primeiríssimos Esplanada já da fase Chrysler, eles vêm com... ainda foi mantida a opção do câmbio 6M, meio que para queimar o estoque. Mas de fato a Chrysler não investiu mais muito nesse câmbio, tanto que ele saiu de produção. Eu só conheço dois carros com esse câmbio que sejam funcionais, né? Um é o Esplanada do Alexandre Badolato, lá de São Paulo. Inclusive eu tive a oportunidade de conhecer esse carro ao vivo. É o Esplanada 6M Dourado Goldfinger, com 1/3 de teto de vinil preto aqui atrás. E o outro é um Cinca Rally M-Sul do Tato de São Francisco de Paula. Um carro dourado com motor M-Sul, que até recentemente eu fiquei sabendo, eu contei agora há pouco do Esplanada Chrysler de 6M, e a única unidade sobrevivente foi desmanchada 2 anos atrás, simplesmente para se aproveitar o câmbio e colocar nesse Cinca do Tato, né? Na hora que eu fiquei sabendo essa notícia, eu quase tive um treco. Eu era o único sobrevivente, foi desmanchado só para se aproveitar o câmbio. Falando um pouco dessa unidade especificamente, esse aqui é um Cinca Rally Especial 65 Azul Meia-Noite. Esse carro ele foi feito para minha coleção a pedido de um amigo chamado Matheus, que é de Taquara, no Rio Grande do Sul, porque ele ficou encantado com o Cinca Rally Especial de um outro amigo nosso chamado Egon, que é de Farroupilha. O Egon ele tem o Cinca Rally Especial que foi do avô dele. O avô dele tirou o carro zero, e nos anos 70, para poder tornar o carro mais usável, né? Nos anos 70 já estava mais difícil de se achar peças de Cinca, ainda mais com a questão da crise do petróleo também, que fez a gasolina encarecer demais. O avô dele foi trocando ao longo do tempo todo o conjunto mecânico pelo conjunto do Opala. E nos últimos anos agora o Egon está tentando trazer de volta o carro para a originalidade. Então ele trocou o motor e câmbio pelos motor e câmbio original de Cinca. Só falta agora colocar a dupla carburação de volta no motor, né? O motor dele por enquanto está com um carburador simples. E o diferencial de Opala também, que em breve eu não sei exatamente se ele pretende fazer, né? Mas ao que parece ele pretende trocar o diferencial de Opala que está no carro por um diferencial original de Cinca. Outra coisa que ele já fez no carro também, o interior, ao longo do tempo também o couro ele vai estragando, né? Conforme vai usando muito o couro, isso vai esfarelando. O avô dele trocou o interior inteiro por um interior de tecido. Pode ser que um dia volte para o interior de couro bege, do jeito que está aqui na miniatura. E as lanternas também, se eu não me engano, elas já foram restauradas também. Ele trocou os pneus radiais que estavam no carro por pneus diagonais, que era o que vinha mesmo. Só que não conseguiu a medida original. A medida original dos pneus do Cinca é a 165/380. E ele acabou colocando a medida original de Fusca justamente por conta da dificuldade de se achar o 165/380.
A medida do Fusca é 5,6015. Finalizando a parte da história do Simca Rally, ele durou até 66, ele foi privilegiado com o motor Msu, que foi o maior motor que a Simca produziu aqui, né? Um motor com câmara de combustão hemisféricas, motor nos modelos mais básicos, que era o Chambord e a Jangada 67, foi o motor de 130 cavalos. Nesse aqui era a versão de 140, que quando a Chrysler assumiu, imediatamente tirou de linha por conta da confiabilidade. Esses motores eles já tinham chegado no limite do desenvolvimento, né? Lembrando que o motor é basicamente o mesmo motor Ford V8 Flathead dos anos 30. E quando o carro tinha chegado além do limite do seu desenvolvimento, na versão de 140 HP, tinha muita queixa de quebrar o virabrequim, né? O eixo principal do motor ele arrebentava por conta do esforço, já que o motor só tinha 3 mancais. Então a Chrysler, não conseguindo resolver esse problema, ela simplesmente tirou a versão de 130 cavalos de linha, aliás, de 140 cavalos de linha, e ficou só com a de 130 para aumentar a confiabilidade. Como eu já havia dito, eu já tinha mostrado aquela miniatura do Simca Esplanada 3 marchas. Ele foi o sucessor desse carro aqui. Esse carro acabou ele no final de 66, o lançamento da linha 67. E pode-se dizer que foi o primeiro esportivo nacional, né? A primeira versão esportiva de um carro nacional. Porque tem gente que lembra só do Esplanada GTX e diante, tem gente que lembra do Opala SS, mas esquece desse aqui, que era de fato uma versão que tinha áreas de esportividade, como eu disse, da entrada de ar, né? Os primeiros tinham, até esse aqui mesmo já tem essa bandeirinha no emblema Rally, você tem essa bandeirinha quadriculada. Tem esse embleminha quadriculado aqui também. Uma coisa engraçada desse Rally especial com relação ao Presidência, né? O Rally convencional, ele vinha só esse quadriculadinho aqui no meio dessa coluna. No Presidência ele tem esse acabamentozinho de estampado aqui, né? Que dá pra ver aqui no pé da coluna, com um quadrinho com esse quadriculadozinho aqui no centro. Mas no Presidência era um campo livre para o primeiro proprietário ter a liberdade de gravar o nome dele no carro, né? E no Rally especial vinha só esse mesmo quadriculadinho do Rally no centro aqui desse adorno, desse estampo aqui. Então, ele de fato ele era um misto dos dois, né? Um misto do Rally convencional com a Presidência, mas puxando, ao mesmo tempo que ele tentava ser um carro mais requintado, ele puxava mais para o lado da esportividade, né? Já o Presidência ele era mais, assim, apesar de ser um pouco espalhafatoso por conta do kit Continental, ele era mais sóbrio, né? Então acho que é isso, não tem mais muito o que falar a respeito desse carro aqui. Acho que por conta da configuração dos carros que eu mais gosto. Sim, a Chrysler ela meio que aproveitou algumas coisas da Simca, né? Essa cor aqui ela é uma cor original de Simca, né? O azul meia-noite. E em 1975, para o Salão de 74, a Chrysler apresentou um protótipo do Charger RT75 nessa mesma cor, com um teto de vinil e interior brancos, né? Um interior de couro branco com um teto de vinil branco, carpete roxo, volante branco, tudo branco. Aquele foi um carro conceito. O carro ele não era para ter sido vendido, mas por insistência de uma cafetina acabou sendo vendido para ela. E as últimas informações que se tem é que o carro foi desmanchado em Brasília. Mas aquilo lá serviu como uma espécie de estudo, né? E a Chrysler acabou aproveitando essa cor para a linha 75. Tanto que eu tenho conhecimento de 2 carros, inclusive estão com Badolato também, né? 2 Dodge Dart que saíram de fábrica nessa cor. Um Dodge Dart Sedan 75, azul meia-noite, que está aguardando restauração, e um Dodge Dart Coupé 75 também, nessa mesma cor, que a última vez que eu vi o carro ele estava sendo preparado para pintar, ele já estava com base, já tinha passado por funilaria, tudo já estava pronto para receber pintura. Mas eu não sei exatamente em que pé que esses carros estão. Bom, acho que é isso, dá para finalizar agora. Um abraço a todos e até semana que vem. Por último, tem essa coisinha do ignição transistorizada. A Simca, para poder ajudar no desempenho do motor tufão e para aumentar a durabilidade do platinado, ela lançou a ignição transistorizada, que meio que fazia as vezes de ignição eletrônica, mas na verdade ele era um platinado duplo, né?
Ela servia para aumentar a durabilidade, também para não deixar o giro do motor o motor acaba morrendo por conta do giro dele, né? Por conta de abertura e fechamento da ignição, etc. Só que em matéria de manutenção era meio problemático, né? Tanto que meio que esse sistema ajudou um pouco o preconceito inicial que o pessoal passou a ter com ignição eletrônica quando saiu nos primeiros Dodges da linha 75. Mas depois o pessoal foi se acostumando e acabou pegando gosto, tanto que não existe mais carro com platinado hoje em dia, né? Todo carro sai de fábrica hoje em dia com ignição eletrônica mesmo. Beleza? Um abraço a todos aí, valeu!